Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Cinemação, Jetro.com.br, Wannabe Nerd e Correio Brasiliense. Agora nós vamos falar do filme Sônia The White Swan. Não, Sônia, o Cisne Branco. Imagino que essa vai ser a tradução no Brasil, que é a cinebiografia da Sonja Henie, que foi uma grande patinadora norueguesa, né, dos anos 30, inclusive venceu as Olimpíadas de 36, né, e depois disso começou a fazer apresentações nos Estados Unidos e acabou se tornando uma estrela de musicais com número de patinação, né, até o início dos anos 50. Então o filme basicamente conta a vida dela desde a vitória nas Olimpíadas, quando ela é convidada, né, então a deixar de fazer o esporte profissional e a passar a fazer as apresentações privadas e acaba se tornando atriz, até a decadência completa dela numa apresentação, diga-se de passagem, para a surpresa dos brasileiros, no Rio de Janeiro, em 1951. Inclusive, essa cena do Rio de Janeiro foi uma coisa que me deixou indignado no filme, né? Porque me deixou indignado como brasileiro e como cineasta. Aí você vai pensar, por quê? Eles estavam mostrando bunda das pessoas, estereótipos. Não, por causa da bola de futebol. Tudo bem, né? Eles vão mostrar o Rio de Janeiro, vão mostrar a praia no Rio de Janeiro, as pessoas vão jogar futebol. Provavelmente faziam isso em 1951. Só que a bola que eles usaram para as crianças jogarem ali não existia em 1951. Aquele conceito de bola de futebol não existia em 1951. A bola de 1951 era completamente diferente. Pronto. Fiz esse desabafo aqui em relação à direção de arte que me deixou indignado. E agora posso falar do restante do filme. O filme tem 3 pontos fortes, ok? 3 pontos fortes principais. O primeiro deles é a interpretação, né? Ela realmente personifica a Sonja Henie, né, nesse período de 15 anos da vida dela, que ela sai do estrelato como esportista nas Olimpíadas de Berlim e vai ao estrelato como atriz até a sua decadência como atriz, né? E todos os problemas de relacionamento, todos os problemas com a família, a relação problemática que ela tinha, que ela construiu com o irmão dela, né, que era uma relação muito próxima, acabou se tornando uma relação muito doentia mais pra frente, né? O problema dela com bebida, com drogas, a sexualidade, da maneira como ela tratava a sexualidade. Tem uma cena maravilhosa, assim, eu acho que diz muito sobre o mundo, né, e sobre o machismo, né, como o machismo construiu, né, os conceitos que muitas vezes perduram na nossa mente até hoje, em que o presidente da Fox vai reclamar pra ela, que acho que aparece um paparazzi da época lá, tinha uma foto dela fazendo sexo com alguém. Ela fala alguma coisa que eu não lembro que agora, e o presidente da Fox diz que ela tem que manter isso às portas fechadas, entendeu? Porque as pessoas que veem ela no filme acham que ela é inocente, que ela odeia sexo, que ela faz bolo nos finais de semana e trata bem o marido e diz que ela tem que casar para poder continuar sendo uma estrela. Bom, ela casa, né? E evidentemente acaba tendo problemas no casamento. Mas realmente a protagonista em si tá muito investida no personagem. E depois nas perguntas e respostas descobri inclusive que ela fez grande parte das cenas de patinação, né? Então foi interessante. Para quem viu o filme do ano passado, na verdade você vê que a personalidade da Sonja Henie é meio parecida com a da Tonya Harding nos anos 90, né? Para quem viu Eutônia, é uma coisa meio parecida. A segunda coisa que realmente está muito bonita no filme a direção de arte toda e as coreografias, né, que estão realmente bonitas. A maneira como eles reproduzem as cenas dos filmes, né, que ela fez, né, no final dos anos 30 até os anos 40, inclusive um dos filmes dela era um dos filmes favoritos do Hitler. Vou falar sobre isso no final do vídeo. E a terceira coisa, que acho que foi a que eu mais gostei no filme, assim, exatamente pelo efeito surpresa, foi a trilha sonora. É um filme que se passa entre 1936 e 1956, ainda que no finalzinho ali você deu o salto de 51 para 56, mas ok, se passa ao longo de 20 anos, mas toda a trilha sonora dele é de música contemporânea, né? É de música eletrônica, é de rock, né? Algumas coisas que misturam blues e rock, né? ou techno rock, que é muito interessante porque elas dão pra gente aqui, né, no nosso contexto, uma noção muito mais realista de qual era o clima, por exemplo, das festas que ela participava, sei lá, das orgias que ela fez, e da vida dela de estrela de Hollywood,
né? Então era algo bem interessante que eu gostei muito no filme, muito, muito, muito mesmo. Esses são os 3 pontos fortes, né? Os pontos fracos. Acho que o principal ponto fraco do filme é um pouco o roteiro, ele é um pouco convencional, né? E em alguns momentos ele tenta usar uns recursos meio de, não sei, assim, meio de Rock Balboa, sabe? Com sequências de como se faz na sequência de treinamento, que eu acho que não colou muito bem, e principalmente porque ele deixou de tocar numa questão importantíssima, que é a relação dela com Hitler e com Goebbels, né? Que foi algo que a perseguiu durante muito tempo. Mas a própria diretora disse nas perguntas e respostas depois que não quis se aprofundar nisso, né? Quis fazer uma coisa mais voltada às questões íntimas dela. Realmente a Sonja Heinen é uma personagem muito interessante mesmo, muito interessante. E o filme é um filme interessante, não é um filme perfeito, né? Também está longe de ser um filme maravilhoso, mas é um excelente entretenimento e uma boa cinebiografia, certo? E vai ficar então com 4 de 5, assim. É um filme que fica ali na faixa da nota do 7,5 para o 8, mais ou menos, talvez, que é essa faixa das 4 estrelas, né? Um filme muito bom, mas que não chega a ser um filme excelente.